colorir seus desenhos é para muitos desenhistas um desafio enorme, é muito complicado. Por exemplo, a maioria não conseguiria fazer uma pintura dessa daí que eu botei na tela, dessa imagem, que é um semi-realismo da Hinata, da personagem de Naruto Shippuden. Tu quer saber como fazer? Então, nesse vídeo eu vou deixar uma forma muito fácil que eu vou te ensinar passo a passo como fazer esse desenho, vou te ensinar como fazer qualquer semi-realismo. Se veja até o final que tua pintura vai melhorar muito a partir desse vídeo. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a fazer semi-realismo, tá? Que basicamente é um misto entre realismo e anime. Então é um semi-realismo, um nome bem autoexplicativo já, mas tipo é meio que um meio termo entre os dois, tá? É um pouco complicado, entre aspas, vou explicar já o porquê que essa é difícil fazer, mas é muito bom de tu fazer, tá? Pelo fato de que simplesmente depende de luz e sombra, então acaba te obrigando a tu saber aplicar muito bem luz e sombra, te acaba obrigando a misturar muito bem as cores, porque como é um semi-realismo, tem que dar um aspecto mais humano. Pontos brancos quebram muito esse aspecto, porque se você vai olhar, as pessoas elas não têm pontos brancos falhos não, no rosto dela, né? O rosto dela realmente é uniforme daquela cor. Então isso acaba te obrigando a deixar a pintura mais homogênea, te deixar a pintura mais suave, acaba fazendo que tu tome mais cuidado e leva mais tempo, tá? A técnica que eu usei nesse desenho é de escurecer aos poucos, tá? Isso pra mim, e o que eu recomendo é que tu use também, essa técnica é a melhor pra tu deixar com poucos pontos brancos no seu desenho, que é como? Tu começa aplicando a seu tom da sua pele e depois por cima você vem aplicando as suas sombras. Só que qual é a parte importante de você entender dessa técnica? Você não pode começar aplicando muito forte a tua cor principal. Você não pode fazer isso. Por quê? Se tu aplicar muito forte, vai ficar muito difícil tu misturar a tua sombra em cima, de ficar homogêneo, de ficar uma forma suave. Então o que tem que pegar e fazer? A primeira camadinha que tu vai fazer é só para tirar o branco do papel. Então tu vai aplicar bem suavemente e preenchendo o máximo que tu conseguir. Então movimentos circulares é a melhor opção. E tu vai aplicando várias camadas de movimentos circulares por toda aquela parte que tu vai aplicar a tua cor principal. Como na pele que eu peguei e fiz, foi aplicando o salmão, que é a cor principal dessa minha pele da Hinata, tá? Depois, por cima disso, tu vem e aplica as tuas sombras. Então nas partes mais escuras eu apliquei um marrom, no caso um bordô. Nas partes mais escuras foi a minha sombra. E nas partes mais escuras ainda, que eu queria uma sombra maior ainda, para dar um contraste maior, para dar uma vida maior pro desenho, eu apliquei um marrom. Então eu tenho duas sombras, tecnicamente até 3 sombras, que algumas partes de sombra eu apliquei um bordô, outras que eu queria mais escuras eu apliquei um marrom, e outras que eu queria mais escura ainda, que foram partes bem pequenas, eu apliquei um preto, tá? Então essas foram as sombras que eu fiz. As cores, a pele dela foi com um salmão, por cima um rosa claro para misturar a cor, misturar o salmão. E nas partes mais claras eu usei só o rosa claro e um areia também, que era para misturar tudo, tá? Então assim, eu usei 6, 7 cores para fazer a pele dela. Então tu vê que eu usei muitas cores. E isso é muito importante se tu for fazer um semi-realismo. Pega e usa o máximo de cor que tu puder para que facilite na parte de tu deixar a pintura mais homogênea. Quanto menos cores tu fazer, mais difícil fica a tua pintura homogênea, porque tu não tem corpo misturado, tu não tem trabalho para misturar. Então tu pegar e botar muitas cores e ir fazendo muitas camadas ajuda a deixar a tua pintura bem homogênea. Entendeu, mano? Um ponto muito importante que eu posso te dizer. E isso também serve para anime, tá? Ou realismo mesmo. Essas técnicas que eu tô dando aqui, que eu vou te dar aqui, essas dicas, não são exclusivamente para esse estilo de pintura. Elas são para pintura em geral. Então, muitas cores é uma melhor opção para qualquer desenho. E quanto mais cores,
mais fácil, mais homogêneo fica e mais viva fica a sua pintura. Outra coisa, pegar botar muitas cores ajuda isso. Pegar as sombras, deixar o mais contraste possível. Por quê? O que eu tô querendo falar com isso? Muitas vezes, muitos iniciantes, eles pegam e botam sem suas sombras muito claras, não tem tanta diferença da sua pintura padrão, né, da sua pintura da cor normal, cor a tom médio, que eu falo, né, eu divido as cores da pintura em 3 tons, tom médio, tom claro, tom escuro, sem dar um contraste muito grande. Então tu fica como se fosse uma sombra muito clara, fica como se tivesse sombra nenhuma. E isso acaba atrapalhando muito a qualidade da sua pintura. Só que, entretanto, tome cuidado para não deixar a pintura muito escura, uma sombra muito escura, que fique muito diferente, fique muito assim, fique um contraste muito, muito grande e não pareça que é a mesma cor, não pareça que estão na mesma parte do desenho. Parece que é outra parte do desenho. Tu tem que pegar e fazer assim, dar uma transição suave da cor do tom médio para o tom de sombra. Então isso é o que eu mais tomo cuidado para fazer na minha pintura, principalmente na pele nesse desenho. Ah, agora eu entendi! Que é uma técnica muito boa, que se tu não sabe, entra no canal na page de tutoriais de desenho, que eu vou deixar no final desse vídeo. Tem vídeos ensinando a fazer degradê, que é uma parte muito importante, tá? Que se tu quer fazer boas pinturas, aprende essa técnica o quanto antes possível, tá? Domina essa técnica, ela vai ajudar muito a fazer teus desenhos, tá? Entendeu, mano? Vai deixar essa pintura, essa passagem de tom mais suave, mas eu sempre faço essa passagem de tom pro tom escuro e em partes específicas eu deixo um contraste muito grande. Por quê? Partes específicas têm sombras muito grandes, então eu pego e dá esse aspecto mais escuro, realmente deixa uma pintura mais viva. No final de tudo, o diferencial que dá é realmente essas partes muito escuras e essas partes bem claras. Tanto que se tu for ver na pele, eu tive partes nesse desenho que eu simplesmente deixei a pele em branco, não pintei. Então, tipo, teve partes que eu fiz um tom de pele mais claro do que o normal e teve partes que eu simplesmente não pintei, tá? Isso porque para dar um contraste muito forte. Tipo, olha como algumas partes eu realmente cheguei a passar um preto, então eu cheguei realmente a escurecer o máximo possível, e em outras partes eu peguei e deixei em branco total. Tipo, olha como tem muito contraste, isso deixa o desenho muito bonito. E se tu pegar, atrelar esse contraste forte nas sombras, de ter partes muito escuras, partes muito claras, essa questão de tu fazer uma passagem de tom muito suave, então tu não sente uma mudança de tom brusca, tu não sente uma coisa forçada, sente que suavemente ele vai escurecendo e vai clareando. Em uma pintura homogênea, fazendo essas partes, seguindo esse passo a passo, tua pintura vai ficar muito, muito, muito boa. Tá bom. Quanto isso vai diferenciar? Isso não é difícil, tá? Não é difícil. Qual é o fator principal? Qual é o pré-requisito predominante para tu fazer uma boa pintura? Paciência e com muita calma. Seguir paciência e calma, querendo ou não, são coisas muito parecidas. Mas precisa ter paciência para saber que vai demorar. Então não ter paciência para se adiantar e calma para saber no momento certinho que tu vai escurecer, as partes certinhas que tu vai escurecer, quando tá bom, quando tá na hora de parar, quando tá na hora de tu escurecer mais um pouco. Então assim, esses são os pré-requisitos assim, mais importantes, mais fundamentais para tu fazer uma boa pintura. Questão de técnicas, quanto mais desenhos tu pintar, melhor tua técnica vai ficar. Mais conhecimento sobre pintura, mais conhecimento sobre luz e sombra, mais domínio sobre as cores tu vai ter. Então assim, cada desenho que tu fazer, vai ter uma pintura melhor. Isso é normal, tá? Isso é tipo assim, esperado já. Então assim, não tenha pressa, mas o fator de tu tomar cuidado em ir fazendo com calma e caprichando em todas as partes, vendo, observando como que vai ficar, pensando como vai fazer. Nesse desenho eu não segui minha referência 100%. Na parte das sombras, muito na coloração eu segui minha referência, mas algumas partes eu simplesmente modifiquei porque eu achei que ia ficar melhor. Um exemplo, o cabelo eu modifiquei praticamente inteiro, eu não segui quase a referência.
Eu segui, sei lá, uma base assim, né, pra eu não tá totalmente perdido. E o resto eu fui inventando do que eu sei, dos meus conhecimentos, dos outros cabelos que eu já fiz de formas, resultados que ficaram legais. Então, assim, foi uma questão muito de realmente experiência, de prática, de feeling, de tu ir vendo o que tu vai fazer, tá? Mas isso vem com o tempo, tá? Isso aí vai com os desenhos que tu faz, isso vem com a tua progressão, tua evolução que tu também vai conseguir fazer, tá? Então, essas dicas de pintura, luz e sombra, que é muito importante, se tu seguir elas, tua pintura já vai ficar muito boa, tá bom? Outra coisa, o fator de materiais, que é um fator muito falado, muito, assim, discutido sobre isso. Tipo, não, a qualidade do material precisa de um lápis profissional extremamente caro para saber pintar, para saber colorir. Então, qual é a verdade? O material vai importar? Ele... Pausando aqui o vídeo para pedir que, se você tá gostando, deixa um like, inscreva no canal, compartilha com um amigo, tá? Estamos chegando agora a 751 inscritos na gravação desse vídeo. Estamos na meta de 1000 inscritos até o final do ano, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo mostrando todos os desenhos do meu canal, tipo um desenho atualizado, mostrando tudo, toda a minha evolução, como que eu fui progredindo. Vou dar muita dica nesse vídeo, tá? Que realmente vai ajudar muito, assim, vai ser muito legal te mostrar como que eu evolui e como que tu pode ter um progresso bem melhor do que o meu em menos tempo. Então, assim, se inscreve no canal, compartilha comigo, isso me ajuda muito a chegar nessa meta, tá? Então, se você fez qualquer coisa, agradeço de coração, então vamos voltar para o vídeo agora. Uma participação bem grande na qualidade do desenho. Sim, isso é verdade, mas pelo fato de que cada material é melhor em um tipo de desenho. Isso não quer dizer que se você não tiver um material muito caro, um material muito bom, você não consegue fazer um desenho bom. Isso não quer dizer. Porque afinal das contas, o que vai mudar é a qualidade do desenhista, com as técnicas, como você bem consegue usar elas, como bem você consegue misturar as cores, etc. Então, o material não vai definir se o desenho vai ficar bom ou não. Mas, por exemplo, nesse desenho eu usei mais o lápis da Tris, usei também um pouco da Faber-Castell Ecolápis e usei um pouco do Super Soft também, tá? Porque o da Tris e do Super Soft foram os que eu mais usei, porque são lápis que misturam melhor as cores. Então, como o desenho que eu necessito ter uma pintura bem homogênea, o fato de eu usar lápis que me proporcionam ter uma pintura mais homogênea, misturam mais fácil, vai me ajudar no meu desenho vai ficar melhor. O Faber-Castell Ecolápis é um lápis muito bom, só que ele mistura com mais dificuldade do que o da Tris e do Super Soft. Logo, esse desenho não é a melhor indicação. Veja como o material, por mais que o material seja bom, tem desenho que ele não vai ser bom. Muitos do que falam, muitos desenhistas, né, também que tem, assim, o principal feedback dos desenhistas é que o Prismacolor, por exemplo, é um lápis profissional extremamente bom, muito bom mesmo. Todo mundo fala, é um lápis que acaba muito rápido. Então, se tu for fazer uma pintura muito grande como esse desenho aqui, em um desenho tu vai acabar a maioria dos seus lápis, sabe? Então acaba que não é uma pintura, não é um desenho aconselhado para esse lápis ou Prismacolor. Esse desenho não é aconselhado. Por quê? Tu vai gastar muito do teu lápis e tu vai ter que comprar de novo, e ele é um lápis muito caro. Então é melhor tu fazer um Prismacolor, tu usar animes, cartoons, lápis que, desenhos no caso, né, que vão exigir menos mistura de cores. Apesar de ser o ponto forte dele, vai exigir menos lápis e tu não vai ter que ficar comprando, gastando preços extremamente caros, assim, consecutivamente, assim, em poucos períodos de tempos, assim, sabe? Então, assim, cada material tem um desenho, tem um tipo de desenho específico, assim, que ele se dá melhor. Então, o aconselhável é você testar materiais diferentes. Claro, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, mas sim, testar materiais faz que tu crie mais experiência, que tenha mais evolução, porque tu consiga lidar com tipos diferentes de materiais, faz que tu tenha que melhorar tuas técnicas, tenha que melhorar a tua pintura, melhorar a tua luz e sombra, melhorar teu degradê, melhorar, entender mais sobre como funcionam as cores, como elas reagem, sabe? Então tudo isso vai agregando os seus desenhos, tá? Então assim, o material não vai definir se você vai pintar bem ou não, tá? Tira isso da sua cabeça. Como se tu não tem o talento pra desenhar, não tem o dom,
Não quer dizer que tu nunca vai ser desenhar, só quer dizer que tu vai ter que se esforçar um pouco mais, tu vai ter que treinar mais, tu vai ter que realmente se dedicar mais ao desenho, estudar mais sobre como funciona a anatomia, como funciona o esboço, como funciona luz e sombra, como funciona o círculo cromático, todas essas questões mais técnicas, mais teóricas do desenho, para tu conseguir ter bons resultados. Mas se você se esforçar, se você realmente se dedicar, tu vai conseguir fazer excelentes desenhos incríveis, sabe? Então assim, não precisa ficar pensando assim no fator de não vou conseguir desenhar porque não tenho um lápis caro. Pode tirar isso da tua cabeça que isso não é verdade, tá? Se você não tem essas coisas, você vai conseguir ser um bom desenhista igual, tá? Então, assistindo esse vídeo, como outros vídeos que eu tenho no canal também, que te ensina várias, assim, explica como são as técnicas e te ensina a melhorar seus desenhos, tá? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo, tá? Vou estar te auxiliando. Vou estar te explicando novamente se for preciso, não tem problema nenhum, tá? Tô chegando aqui já no final do desenho. Eu espero que tenha gostado. Então, o comentário abaixo aí tá sempre disponível, tô sempre respondendo a galera. Tem novas ideias de novos vídeos, tem ideias assim, novos conteúdos que tu quer pro canal assim. Só comentar aí embaixo que eu vou estar te respondendo, tá? Dúvidas, tudo mais, assim, ideias de vídeo, tudo mais eu tô sempre respondendo aí, tá? Então, vou agora botar a imagem no final da tela de qual foi o resultado final do desenho. Espero que tenha gostado. Curtiu, deixa um like, compartilha para o amigo, inscreve no canal. Então, até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau.